Capítulo 7. A conduta do crente na batalha espiritual. Depois de mostrar aos Efésios o padrão cristão para os vários aspectos da vida cotidiana, o apóstolo Paulo conduz-nos para dentro de um ambiente de guerra. Não se trata de uma guerra comum, física ou política, mas de uma guerra espiritual, em que se luta com armas espirituais. Como enfrentar os inimigos e como vencê-los nesta batalha, o apóstolo mostra e apresenta o equipamento individual de armas, com o qual, devidamente preparado, o crente pode lutar. Primeira parte. Preparação para a batalha. Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Primeira parte. Preparação para a batalha. Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Toda e qualquer batalha requer preparação e estratégia. Ninguém se lança numa luta despreparado. Essa preparação requer cuidados que se tornam indispensáveis para o sucesso da batalha. Fortalecimento. No demais, irmãos meus, é uma frase própria de um relacionamento bem pessoal do apóstolo. O significado das palavras irmãos meus é uma linguagem tipicamente cristã, porque indica uma família, a família de Deus. Essa família espiritual não conhece diferenças de cor, língua, raça ou sangue, mas reúne brancos, negros, amarelos e vermelhos e forma uma só família em Cristo, tendo como Pai o nosso grande Deus e Senhor. Fortalecei-vos, ou sede fortalecidos. A palavra no grego é endunamon e significa fortaleza, tornar-se forte. Outra palavra no grego com o mesmo sentido é krataormai, que quer dizer ser fortalecido, ser corroborado. Ninguém poderá entrar numa batalha enfraquecido. O apóstolo faz o convite, fortalecei-vos, verso 10. Esse convite implica na busca de poder espiritual, que capacita o crente a enfrentar os inimigos no campo de batalha. Paulo sabia que essa luta é renhida e requeria força espiritual. Por isso ele induz os crentes à busca de poder. Que tipo de fortalecimento e qual a sua fonte? Note a continuação da frase: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observe que o texto deve ser interpretado espiritualmente. Não se trata de fortalecimento físico, mas espiritual. O crente por si mesmo e com suas próprias forças jamais poderá suportar uma guerra espiritual. Inimigos espirituais são enfrentados com armas espirituais. Fortalecei-vos no Senhor implica no fortalecimento de nossa posição nele, isto é, no Senhor. Estamos nele, posicionados nele. Como os membros estão no nosso corpo. As mãos e os pés sustentam o corpo. Se uma das mãos ou um dos pés estiver sem força, todo o corpo sofrerá. As mãos e os pés têm sua posição no corpo, e para o bem-estar e para o bem do corpo, cada mão ou cada pé deve ser fortalecido. Paulo fortalecia sua posição no Senhor e por isso diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. De onde procede essa força espiritual que capacita o crente a lutar contra inimigos espirituais? Tal força procede do poder de Deus, como afirma o texto, e na força do seu poder. Capítulo 6, verso 10. Esse poder e força se encontram na fortaleza do Senhor. Conhecimento. Revestivo de toda a armadura de Deus. Duas coisas se destacam nesse versículo, as quais devem ser conhecidas pelo lutador espiritual. Em primeiro lugar, o crente deve conhecer a armadura de Deus, que é o equipamento pessoal de guerra.
O texto inicia com um convite: revesti-vos. Verso 11. A palavra revestir dá a ideia de vestir sobre outra vestimenta, pois o significado da palavra revestir é vestir de novo. Entretanto, nesta luta espiritual, é necessário mais que armas próprias do crente, que são válidas, mas incapazes de vencer esses inimigos. Por isso, o convite é: revesti-vos da armadura de Deus. Nos versos 14 e 17, temos a especificação das armas defensivas e ofensivas. A palavra armadura está no original grego como panoplia, que inclui todas as armas, não só um tipo de armamento, mas todas as peças do armamento. A lição que aprendemos aqui é que o crente, para lutar, precisa estar devidamente equipado para a luta, isto é, precisa vestir-se com todas as peças indispensáveis da armadura espiritual, revestido de toda a armadura de Deus. A lição que aprendemos aqui é que o crente, para lutar, precisa estar devidamente equipado para a luta, isto é, precisava vestir-se com todas as peças indispensáveis da armadura espiritual, revestido de toda a armadura de Deus. Um equipamento incompleto torna o crente vulnerável aos ataques satânicos. Em segundo lugar, o lutador precisa conhecer as astutas ciladas do diabo. A expressão astutas ciladas pode explicar-se por outros termos que ajudarão na elucidação do texto. A palavra metodia, no grego, quer dizer métodos, e as palavras astutas ciladas podem ser traduzidas por métodos artificiosos, isto é, meios de engano. Portanto, para a metodia de Satanás, o crente tem a planopia de Deus. Esses artifícios são ciladas perigosas que surgem com ares de inocência, mas que são preparadas para pegar de surpresa o crente desprevenido, tanto na esfera física como moral, material e espiritual. Capacitação. Para que possais estar firmes, o verbo poder tem uma conotação especial neste versículo. Ele tem a ver com a capacitação espiritual para a batalha. Assim, os soldados nas organizações militares são treinados para a guerra, para a defesa e para o ataque. Assim também no plano espiritual. A igreja é o quartel-general, onde o soldado de Cristo é preparado, e capacitado para a batalha espiritual. Nosso general é Cristo e o Espírito Santo é o instrutor que capacita o crente para a batalha. Não se trata aqui de capacitação intelectual, mas espiritual. Somos capacitados pela palavra, isto é, a palavra é que nos habilita para o combate. Parte 2, o campo de batalha. Capítulo 6, verso 11 e 12. Toda a batalha tem seu campo de ação e envolve todos os aspectos próprios de uma guerra, como lugar de combate, os inimigos, a estratégia, as armas de defesa e de ataque, etc. O campo de batalha espiritual não se limita a alguma área geográfica e terrena, mas abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Onde estiver um crente fiel, sequer, ali se torna um campo de batalha. O apóstolo declara enfaticamente que essa batalha não é física nem terrena, mas espiritual. Essa declaração está no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A expressão carne e o sangue denota o tipo de batalha. Não é luta humana de homem contra homens, mas é luta espiritual contra inimigos espirituais. A palavra lutar aparece no grego como palê e indica o tipo de luta individual, corpo a corpo. Paulo usou esta palavra baseado no tipo de luta que havia nos jogos gregos e, posteriormente, nas arenas romanas, onde os lutadores lutavam corpo a corpo até a morte de um deles. O que Paulo queria dizer com a expressão carne e sangue é que não se tratava de uma luta carnal ou material. O lugar de combate.
nos lugares celestiais. Mais uma vez, fortifica-se o fato de que se trata de uma luta espiritual, não terrena. No grego, a frase nos lugares celestiais aparece como em 2 epouranios. Algumas versões preferem regiões celestiais. Onde acontece essa batalha? É na terra ou fora da terra? É uma batalha visível ou invisível? É claro que não podemos apontar algum ponto no espaço ou na terra, nem esperar algum tipo de combate material, porque a batalha é espiritual. E só os espirituais podem lutar e conhecer esses inimigos que são espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2. Diversas vezes encontramos a expressão regiões, lugares celestiais, na carta aos Efésios. Esses lugares celestiais possuem conotações distintas em algumas das vezes citadas na carta. A palavra lugares, no plural, indica que há mais de um lugar nas regiões celestiais. Nas passagens de 1.3 e 2.6. Esses lugares celestiais indicam a posição do crente em Cristo, uma posição elevada, isto é, colocada acima de vida no mundo. Vamos voltar aqui. Uma posição elevada, isto é, colocada acima da vida no mundo. Uma posição elevada, isto é, colocada acima da vida do mundo. Entretanto, no texto de 6:12, a significação da expressão lugares celestiais é outra. Indica os lugares onde Satanás e suas hostes habitam e comandam toda a sua guerra contra Deus e contra os remidos do Senhor. O combate do crente contra as forças do mal é nas regiões celestiais. O combate do crente contra as forças do mal é nas regiões O combate do crente contra as forças do mal é nas regiões celestiais. Como a batalha espiritual, resta tão somente ao crente lutar com as armas espirituais contra poderes espirituais. O ataque de Satanás é contra a nossa posição espiritual. Ele quer fazer-nos descer para o plano carnal e material para dominar sobre nós. Nossa luta nos lugares celestiais é para conservar a nossa posição em Cristo. Os lugares nessa batalha destacam-se alguns inimigos que estão sob o mesmo comando de Satanás, o diabo. Astutas ciladas do diabo. Este versículo identifica pessoalmente o diabo como o inimigo número 1 dos remidos. Quem é ele? O diabo é um querubim caído. Ezequiel capítulo 28, verso 12 ao 17. É o chefe geral de todos os anjos que o acompanharam na sua rebelião contra Deus. Ele é chamado o príncipe deste mundo. João capítulo 12, verso 31. O Deus deste século. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. É o grande dragão. É o grande dragão, a antiga serpente, etc. Ele é o principal inimigo do crente nesta batalha. Ele combate pessoalmente e comandando seus espíritos maus contra o crente. Hostes espirituais da maldade. Essas hostes incluem várias ordens ou classes de... Estas hostes incluem várias ordens ou classes de espíritos caídos. O reino de Satanás é organizado em hostes especiais. O texto apresenta basicamente 3 categorias de inimigos que são os escalões de Satanás. Contra os principados, contra as potestades. São 2 tipos de ordens angelicais de Satanás que designam espíritos que exercem atividades de comando sobre outros demônios contra os remidos. A expressão príncipe das trevas deste século é a mesma coisa que designar, como está em algumas versões, governadores das trevas ou dominadores mundiais das trevas. Eles são espíritos que comandam o entenebrecimento espiritual,
neste século. Parte 3. As armas espirituais dessa batalha. O imperativo da batalha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O apóstolo ordena a posse dessas armas com o imperativo: tomai. Ele não ordenou que se fizessem armas, mas que tomassem as armas existentes. Não há o que nos possa preocupar. As armas existem e estão à disposição dos remidos. As armas humanas são frágeis e impróprias para essa batalha espiritual. A resistência do dia mau da batalha. Para que possais resistir no dia mau. O dia mau não precisa ser especificamente um dia de 24 horas. Esse dia mau pode representar aquele dia, ou hora, ou minuto em que somos surpreendidos com doenças, tentações, circunstâncias inesperadas, etc. Para que possais resistir nesse dia mau, precisamos estar alerta, tomando posse das armas espirituais que nos capacitam para a resistência. Havendo feito tudo, ficar firmes. Depois de havermos superado as dificuldades e termos vestido toda a armadura de Deus, resta apenas estarmos em pé para o combate. Nossa armadura espiritual não é para ser exibida, mas para ser usada contra o inimigo. Visto que o adversário é sagaz e cheio de malícia, o soldado de Cristo não pode descuidar-se. Ele deve estar firme, isto é, estar em pé, com o sentido de prontidão para qualquer eventualidade de ataque do inimigo. A designação das armas. Notemos que Paulo inspirou-se nas armas militares de seu tempo, muito especialmente nas armas romanas. É claro que essas armas são uma figura das armas espirituais. São armas cujas peças formam um todo e envolvem o corpo. Letra A. Armas defensivas para o corpo, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Versículo 14. Letra B. Para os pés, calçados na preparação do evangelho. Versículo 15. Letra C. Para as mãos, o escudo da fé. Versículo 16. Letra D. Para a cabeça, o capacete da salvação. Versículo 17. E para a boca, a espada do Espírito. Versículo 17 a,B. O cinto da verdade. O texto apresenta como cingidos com a verdade. O cinto, na verdade, é o que cinge, isto é, que segura ou prende as roupas à cintura. Significa que todas as roupagens espirituais que usamos devem estar com a verdade. Usava-se no armamento romano um cinto para prender a couraça e o resto da roupa. Esse cinto vinha cheio de pedras semi-preciosas e era usado com muito orgulho pelo soldado. A finalidade do cinto é prender os pontos dos vestidos, deixando livres as pernas para o soldado movimentar-se. A couraça da justiça. A principal finalidade da couraça é defensiva, isto é, a proteção para o peito. A justiça deve permear a vida e os atos do lutador cristão. A justiça aqui se une com a verdade e elas podem ser notadas frontalmente pelos inimigos. Isaías, capítulo 59, verso 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. A couraça protege das 7 mortais do inimigo. Vamos voltar aqui. A couraça protege das setas mortais do inimigo. Na nossa luta espiritual, a justiça e a verdade andam de mãos dadas. Calçados, na preparação do evangelho, verso de 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os calçados são importantes para os pés do lutador na guerra. Nos tempos romanos, quando Paulo se inspirou para fazer a analogia das armas, o soldado usava um tipo de sandália com cravo nas solas, os quais ajudavam o soldado a não deslizar, dando-lhe segurança.
Portanto, a significação da expressão paulina para calçados na preparação do Evangelho da Paz tem a ver com a segurança da mensagem que pregamos. O Evangelho é poder, dunamis, contra as forças do mal, considerando a colocação dos termos na frase do versículo 15. Destacaremos a palavra preparação, que tem o sentido de prontidão. Os calçados deviam oferecer segurança e capacidade de prontidão em momentos inesperáveis, isto é, prontidão sem risco de queda ou deslizamentos. Outro termo é evangelho, que significa boas novas, boas notícias ou mensagem. O soldado calçado com evangelho exerce também o papel de mensageiro. Nessa batalha espiritual, nossos inimigos quererão arrancar nossos calçados, para que não levemos a vitória do Evangelho da Paz ao mundo perdido. Escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo é a arma defensiva contra os ataques diretos do inimigo. O soldado prendia o escudo num dos braços. Esse escudo tinha a forma de um prato gigante, que servia para proteger todo o corpo. A fé diz respeito à nossa confiança e crença doutrinária. Um soldado cristão sem escudo é soldado vulnerável aos ataques satânicos. O conhecimento da palavra de Deus forma o corpo da fé, ou seja, o escudo da fé, que protege o crente contra as heresias e mentiras satânicas, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Que são esses dardos inflamados? Eram estopas embebidas em alguma substância inflamável, que eram acesas e lançadas em flechas contra o adversário. Havia naquele tempo escudos muito frágeis, feitos de madeira. Os inimigos lançavam esses dardos inflamados para queimar o escudo e tornar vulnerável o corpo do soldado para ser atingido. No sentido espiritual, o diabo lança suas flechas com dardos inflamados de carnalidade e maldade para enfraquecer o crente. Mas nosso escudo deve ser o escudo da fé, que impede a destruição com fogo. Nossa fé deve ser a força incontestável que derrota o diabo. A fé aqui tem um sentido transcendental, não natural. A confiança em Deus deteriora os poderes malignos. O capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. No grego, a palavra capacete é perike. Tomai também o capacete da salvação. No grego, a palavra capacete é perikepalaia. O capacete servia para proteger a cabeça. Nos tempos antigos, os capacetes eram feitos com figuras descoradas de animais ou carrancas para intimidar o adversário ou para representar o usuário do capacete. O apóstolo usou a figura do capacete para representar a salvação. A cabeça é a parte mais vulnerável do corpo. Por isso, o lutador a protegia com o capacete. As figuras representativas usadas no capacete tinham o objetivo de mostrar a força e a inteligência do lutador. O crente, por sua vez, toma posse do capacete da salvação, que é a segurança máxima de sua vida, pois se a cabeça for atingida, ele corre o risco de perder a salvação. A espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Havia dois tipos de espadas usadas numa batalha. Uma era feita de várias formas e tamanhos, normalmente de bronze. No grego, esse tipo de espada chamava-se zipos. O bronze pode representar a presença do Espírito Santo na vida do crente.
O outro tipo, no grego, machaira, era um pouco mais curta que a zipos, era usada pelos gladiadores. Quanto à dimensão da espada, o texto não se preocupa-se antes com o seu manuseio. A espada era a arma de ataque. O texto diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra das Escrituras é a espada do Espírito contra o erro, contra a mentira e a presunção. Se esta espada pode vencer o diabo e o pecado, é uma arma ofensiva. A palavra pregada ou ensinada com autoridade é a espada do Espírito em ação. A nossa própria palavra é frágil, mas a palavra de Deus é poderosa. G.H. Lacey, em seu comentário sobre a Epístola aos Efésios, diz: os grandes triunfos dos evangelistas se devem ao fato de fazerem muito uso da palavra de Deus em suas pregações. Os que pregam filosofia ou sutileza da lógica moderna podem convencer o intelecto, mas não movem o coração. Portanto, é a palavra de Deus a maior arma de defesa e ataque que o crente tem à sua disposição. Hebreus capítulo 4, verso 12. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. A espada de dois fios corta em dois sentidos. De um lado ela convence e converte, do outro condena. Salmo 45, 3, 5. É uma espada que sai da boca de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 16. Apocalipse capítulo 19, verso 15. Com a espada nas mãos dos santos, o mundo será convencido do evangelho pelo poder da palavra de Deus. A espada do Espírito. Alguns intérpretes têm colocado a oração conforme está no texto como uma das armas do crente. É aceitável esse ponto de vista, porque não há nenhuma implicação doutrinária. Por isso mesmo, os intérpretes são livres para apresentar pontos de vista pessoais. Eu, particularmente, creio que a oração faz parte da batalha como provisão para o soldado. A oração na batalha, orando em todo tempo. No verso 18, a palavra orando está no gerúndio, que dá a ideia de continuidade da ação. Por isso, dá a entender que a oração faz parte permanentemente de todo o equipamento de guerra exposto nos versículos precedentes, capítulo 6, verso 14 ao 17. Cada uma das armas espirituais, desde o cinto até a espada, deve ser vestida com a oração. Consideremos as partes para compreendermos claramente a finalidade do texto. Em todo o tempo. Orar em todo o tempo não significa passar o tempo ajoelhado em oração, mas podemos orar em todo o tempo no Espírito, isto é, em comunhão com Deus. O bom lutador é aquele que atenciosamente está ligado ao seu comandante para lutar. A oração na guerra espiritual tem o sentido de comunhão com o seu comandante. Não é desligar-se do trabalho que tem a fazer, mas é o soldado fazer exatamente o que o seu comandante espera que ele faça. Na batalha espiritual, a carne é o inimigo mais ferrenho, e para vencê-la, a melhor arma é a oração. A espada, a palavra, sem oração nada pode fazer. Orar em todo o tempo é orar incessantemente, é estar todo o tempo pronto para a comunicação com o Senhor. É a via de comunicação sem fios para lutar com Deus. Colossenses capítulo 4, verso 2, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Podemos orar viajando, andando na rua, trabalhando, descansando ou em outras circunstâncias quaisquer. Esse tipo de oração envolve, antes de tudo, a mente. Jesus condenou os fariseus que oravam nas praças, movendo os lábios para serem vistos pelos homens. Entretanto, posso estar em qualquer lugar e sem ser notado.
posso estar orando no meu interior. Como se pode orar nessa forma? O ponto seguinte explica: com súplica no Espírito. Existem vários tipos de orações, como seja a oração de invocação, a oração de intercessão, a oração de louvor e adoração, a oração de súplica, a oração de petição. A oração de petição. A expressão como... Vamos voltar aqui. A expressão com toda a oração está ligada aos vários tipos de orações sugeridas na Bíblia. A continuação do texto apresenta a oração de súplica. É a oração humilde que se faz em grandes necessidades. É a oração que se faz com instância, com rogo. É a oração feita com a consciência da necessidade e com o reconhecimento da grandeza do Senhor e da nossa pequenez diante dele, como fez Jairo diante de Jesus, quando prostrou-se em terra e disse: rogo-te. Marcos, capítulo 5, verso 22. No Espírito, observe a colocação da frase, com toda a oração e súplica no Espírito. Qual é a oração no Espírito? Antes analisemos três tipos de orações que falam da palavra Espírito. A oração com o Espírito, 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 e 15, que é a oração do Espírito do crente, não do Espírito Santo, mas produzida pelo Espírito Santo. Aqui aprendemos que é o Espírito Santo que ensina o nosso espírito interior a orar. As línguas estranhas, que são a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, são faladas pelo nosso espírito interior através da boca. É a oração sem a interferência da mente, porque ela surge do espírito do crente. Entretanto, Paulo orienta para que se ore com o Espírito, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15. E também com o entendimento. O segundo tipo de oração é a oração em espírito, que é a oração silenciosa, mental, que se faz em qualquer ocasião, trabalhando ou não, estando na rua ou em casa. É a oração meditativa que se faz com a Bíblia aberta. É a oração em momentos difíceis, onde não se pode alçar a voz, mas pode-se elevar o espírito interior à comunhão com Deus e dele receber a resposta. O terceiro tipo de oração é a oração no Espírito, Efésios capítulo 6, verso 18. Esse tipo envolve aquela oração produzida pelo Espírito Santo, isto é, ensinada por ele. Portanto, é o Espírito Santo que nos ensina e habilita a orar a Deus. Romanos capítulo 8, verso 15 e 26. Gálatas capítulo 4, verso 6. Judas capítulo 20. É a oração que recebe o impulso do Espírito para interceder, para adorar e louvar a Deus. Vigiando com perseverança. O sentido da palavra vigiando refere-se a não estar dormindo no campo de batalha. O lutador tem de vigiar, isto é, estar de olhos abertos e atentos para os eventuais ataques de surpresa do inimigo. A frase pode ficar assim: vigiando com toda a instância. Por todos os santos. É a continuação da frase do texto, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Entendemos que essa oração tem um sentido de intercessão. A palavra santos diz respeito a todos os remidos por Cristo. Não são os santos mortos e feitos esculturas. São os santos, os crentes vivos. Paulo lembrava aos Efésios todos os seus irmãos na fé e exortava-os a orarem com intercessão por eles. A igreja constituída de pessoas de todas as raças, línguas e nações forma uma irmandade, mais que humana, pois é também espiritual. Nessa irmandade não há diferenças.
todos têm os mesmos direitos e bênçãos. Esse espírito fraterno e cristão deve manifestar-se nas ações uns para com os outros. Por isso, não importa se não conhecermos fisicamente nossos irmãos na fé do outro lado do mundo. O que importa é que eles participam de nossa santificação espiritual e são chamados santos como nós. Por isso, oramos por todos os santos em todo o mundo. G.H. Lacey escreveu em seu comentário da carta aos Efésios, na página 184. Segundo os ensinos desse versículo, o crente, primeiro, deve praticar todas as classes de orações. Segundo, tem de orar em toda a ocasião propícia. Terceiro, tem de orar no Espírito. Quarto, tem de estar alerta e perseverar no desempenho do dever. Quinto, tem de orar por todos os santos. E por mim. Paulo solicita a intercessão em seu favor. A lição oferecida aqui é que nenhuma pessoa viva pode dispensar a ajuda intercessória dos santos a seu próprio favor. Paulo era exemplo em tudo quanto ensinava. Ele orava incessantemente por todos e carecia da mesma ajuda, pois sua batalha era ferrenha contra as forças do mal, e ele sabia que sozinho não podia vencer. Ele precisava de força espiritual e sabia que as intercessões a seu favor muito o ajudariam. A intercessão sincera anula qualquer presunção diante de Deus e nos torna acessíveis às bênçãos que pedimos. A palavra com confiança. A continuação do verso 19 apresenta a razão do pedido de intercessão que Paulo faz em seu favor. Primeiro, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Paulo não queria abrir a boca para falar de si mesmo, ou para falar de vãs filosofias como os gregos, senão de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Ele precisava de coragem moral e espiritual para que, ao abrir da boca, a palavra saísse com segurança e confiança. Nessa batalha espiritual, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, precisa movimentar-se com firmeza, e Paulo deseja usá-la com confiança e ter golpes certeiros contra o pecado. Segundo, para fazer notório o mistério do Evangelho. Esse mistério já foi revelado aos santos, mas aos que estão em trevas lhes é desconhecido. Por isso, precisamos notificá-lo a todos os homens. É o mistério do poder transformador, Romanos capítulo 1, verso 16, que o Evangelho realiza na vida dos pecadores. Para fazer notório esse mistério é preciso poder espiritual. Terceiro, pelo qual sou embaixador, isto é, representante legal de Cristo. O embaixador é aquele que representa os interesses de um governo e os do seu dirigente máximo. Paulo era representante de Cristo em cadeias. Quando escreveu a sua carta aos Efésios, estava preso em Roma, mas assim mesmo, embora preso, Paulo não deixou preso o seu ministério, nem se calou. Antes, anunciava o reino de Cristo e o mistério do Evangelho. A expressão em cadeias aparece no grego como em alusei, que dá a ideia da forma de prisão ou cadeia a que estava preso o apóstolo. Parte 5. Saudações finais. Uma característica bem pessoal do apóstolo dos gentios era o tratamento particular que ele dava aos crentes, lembrando nomes e fatos ocorridos. Essa característica denotava muito bem a personalidade de Paulo e o grande amor que ele reservava no coração para todos os crentes em Cristo. Uma das razões que o levaram a escrever esta carta, e todas as que ficavam conhecidas como as cartas da prisão, era consolar as igrejas dispersas e informar acerca do seu estado de saúde, anotando o fato de estar preso
e impedido de poder visitá-las pessoalmente. Tíquico, o fiel ministro, para que possais saber dos meus negócios e o que faço. Nessas palavras, Paulo não esconde nada. Na verdade, referia-se à sua condição de preso e ao que podia fazer. Tal conhecimento de suas atividades ministeriais era transmitido por um fiel amigo e portador de sua carta, Tíquico. Tíquico. Quem era Tíquico? O seu nome no grego significa o que tem fortuna. O nome de Tíquico é mencionado algumas vezes no Novo Testamento. Ele foi enviado junto com Paulo a Jerusalém para entregar as ofertas voluntárias angariadas pelas igrejas gentias aos pobres e perseguidos irmãos na fé, na Palestina. Atos 24. Representou Paulo na igreja de Colossos. Referência em Carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 7. Paulo o enviou a Éfeso quando precisou de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Tíquico não era judeu, mas veio da Ásia Menor. Era jovem e dedicado à obra de Deus. Estava sempre pronto para servir. Paulo o chama de irmão amado, no sentido fraternal e cristão. Depois o chama de fiel ministro. Os intérpretes têm se esforçado para descobrir o verdadeiro sentido desse título dado por Paulo a Tíquico. Para alguns, a palavra ministro em relação a Tíquico tem um sentido apenas diaconal, pelo fato de ele ter sido portador das cartas de Paulo e não lhe ser atribuída nenhuma vez qualquer função pastoral que o identificasse como tal. Esses intérpretes não o veem como ministro da palavra. Outros definem a palavra ministro neste texto, que é o capítulo 6, verso 21, com o mesmo sentido que é usado para Timóteo, Tito e outros ministros da palavra, os quais serviram a Paulo, tanto quanto Tito, que informaria as igrejas de tudo acerca de Paulo, dos seus cuidados pastorais, bem como transmitira em suas próprias palavras os ensinos apreendidos de Paulo. O verso 22 indica a missão de Tíquico, que era de informar tudo acerca do apóstolo e consolar os corações com as boas notícias e com os ensinos do apóstolo amado aos Efésios. Saudação final. Paz. Paz seja com os irmãos. Não se trata de quaisquer paz, mas daquela paz produzida pelo Espírito Santo nos corações, que une os irmãos em Cristo. Aquela paz perfeita conquistada no Calvário e que demonstra a reconciliação com Deus. É a paz com o sentido de comunhão perante com Deus. É a paz com o sentido de comunhão perene com Deus. Amor e fé. E caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. É interessante a colocação dessas duas virtudes espirituais, amor com fé. Ou seja, a fé exercida pelo amor. A fonte do amor com fé está em Deus, da parte de Deus. Aprendemos que essas virtudes da natureza espiritual no crente não são produzidas pela vontade do homem, mas são divinas. Quando Paulo fala dessas virtudes, dá a ideia de que a fé sem o amor nada vale, e o amor sem a fé é nulo. Graça. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Graça, que palavra maravilhosa na vida do crente. Ela é o favor divino oferecido aos fiéis em Cristo, todos quantos estão em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Foram favorecidos por Deus, isto é, alcançaram a graça de Deus. A graça faz parte da nossa saudação cristã. Vamos voltar aqui. A graça faz parte da nova saudação cristã.
visto que no Velho Testamento a saudação usada era somente a palavra paz. Já no Novo Testamento, associada à palavra paz, surge a palavra graça. Quando saudamos nossos irmãos na fé, os saudamos com graça e paz. Em sinceridade, muita gente afirma que ama a Jesus Cristo, mas essa afirmação é feita sem que o sirvam fielmente. O verdadeiro amor ao Senhor Jesus expressa-se em sinceridade. Qual o sentido de amar em sinceridade? É amar com o coração perfeito. É amar sem nenhuma marca de corrupção. É amar sem hipocrisia. Amém. Verso 24. É a última palavra da carta. Demonstra essa palavra o desejo de Paulo de que todos os ensinos e exortações sejam reconhecidos pela igreja em Éfeso, como sendo do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim seja. Glória a Deus. Aleluia. Conclusão. Nossa pretensão ao comentar a Epístola aos Efésios foi a de oferecer com humildade alguns subsídios doutrinários para a elucidação das verdades espirituais bíblicas. Que o Espírito Santo alumie o entendimento dos estudantes desse livro e que a glória e a honra sejam dadas inteiramente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Terminamos aqui o capítulo 7 e terminamos aqui o audiobook Carta aos Efésios, comentada por Elianai Cabral, ministro do Evangelho, pregador e conferencista dos mais apreciados em todo o Brasil e autor também dos seguintes livros: O Pregador Eficaz, Corpo, Alma e Espírito. Todo aquele que se aproximar da Carta aos Efésios com sincero desejo de penetrar nas regiões celestiais, terá o seu coração iluminado e verá pelos olhos da alma o retrato da vida mais extasiante que alguém almeja possuir, pois sentir-se-á transportado ao próprio céu. O autor analisa de maneira simples e sistemática os principais temas da Carta aos Efésios, sem concordar com o modernismo teológico, nem com o radicalismo farisaico que, embora não economize aplausos à doutrina da justificação pela fé, nega, contudo, as boas obras exigidas por virtude. Amém.